Pode acompanhar aqui pelo telão, aleluia. Isso, Êxodo 14, a partir do 15. E nos diz assim a palavra do Senhor. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante ou que marchem. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e pôs-se atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para uns e luz para os outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Amém? Os irmãos podem se sentar, aleluia. Amados, esse é um texto bastante conhecido nosso. É um texto que já foi reproduzido em canções. O próprio Moisés, quando acaba tudo isso, ele adora o Senhor com um cântico, engrandecendo as grandezas do nosso Deus. Esse texto já foi reproduzido através de filmes, séries, novelas, desenhos, peças teatrais, porque este mostra o poder do nosso Deus, o poder do Deus que você está aqui nesta noite adorando, aleluia. O povo acabara de ser resgatado do Egito, liberto do Egito, aquela nação opressora, aquela nação que humilhava, que escravizava aquele povo, e que assim o fez por 430 anos. O povo esteve ali
em meio àquele povo. E nos seus últimos anos, o Egito se levantou para tentar parar o povo de Deus, para tentar parar o crescimento, o avanço, a multiplicação do povo de Deus, e colocando trabalhos pesados, trabalhos forçados, dando ordens para que suas crianças fossem exterminadas, fossem mortas. E a Bíblia vai nos falar que o povo clamou a Deus. O povo, diante do jugo pesado de Faraó, clama a Deus. E como nós sabemos que todo aquele que clama ao Senhor tem resposta de Deus, amém? Todos aqueles que vão ao Senhor e clamam a Ele, o Senhor, Ele ouve. E assim o Senhor ouviu, levantou dentre eles um libertador, o Moisés. Mandou Moisés ao encontro de Faraó, lançou todas aquelas pragas sobre o Egito, mostrando que todas aquelas divindades que os egípcios adoravam, cultuavam, não era nada diante do poderio do Deus Todo-Poderoso. As pragas são enviadas. Faraó, por muito custo, libera o povo para sair da sua terra. Mas em determinado momento, o povo chega, os oficiais chegam para Faraó, Deus endurece o coração de Faraó e fala assim: mas Faraó, o que tu fez? O Egito está arruinado. O Egito está destruído com todas essas pragas. E você deixa o povo ir embora. Você libera esse povo e agora o que será do Egito? A Bíblia vai nos falar que Faraó então empenha-se em ir atrás do povo para trazer novamente o povo cativo. E não se engane. Assim é o inimigo das nossas almas. O diabo, ele não fica em paz, ele não sossega, até hoje ele não sossegou, ele não parou. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, o diabo sempre vai tentar nos levar de novo para o Egito. Fazendo com que lutas, problemas, dificuldades que nós enfrentamos hoje, algumas que iremos enfrentar no futuro, porque o próprio Senhor Jesus nos disse que neste mundo, enquanto estivéssemos aqui, nós teríamos aflições, mas nós teríamos que ter bom ânimo. Ele tenta usar dessas afrontas, dessas lutas, dessas perseguições, para nos levar novamente para o Egito. E o povo aqui já tinha mais ou menos 4 ou 5 dias que tinha saído do Egito, tinha caminhado aproximadamente 100 quilômetros, 100 a 130 quilômetros. E a Bíblia vai nos falar que nesta caminhada, alguém olhou para trás. E quando olha para trás, não vê somente Faraó, mas vê todo aquele exército inimigo vindo contra o povo de Israel. E vindo contra o povo de Israel, a Bíblia fala que eles começam a apavorar-se, eles começam agora a ter medo, a entrar em desespero, porque e agora, Moisés? O Egito está vindo com tudo, o Egito está vindo com toda a sua força, com todo o seu poderio bélico, para tentar nos matar, para nos destruir, para destruir as nossas vidas. E o povo começa a entrar em pânico. O povo entrando em pânico, Moisés tenta acalmar aquela situação, e aí não conseguindo, a Bíblia fala que Moisés, ele vai até Deus e começa a clamar ao Senhor. E agora, Deus? Porque eles não estavam em qualquer lugar. Eles chegaram em um determinado local e os egípcios, o faraó sabia muito bem.
E por isso que ele veio e tentou acuar aquele povo naquele exato local, porque eles sabiam que de um lado, na frente, tinha um mar. E o povo não tinha barco para atravessar. O povo não tinha navio, nem barco iria conseguir caber tantas pessoas. O povo não tinha navio. Era impossível atravessar a nado. De um lado tinham montanhas, do outro lado vales. Então era um local estratégico, era um local sem saída. E ainda, o nome daquele local que ficava um estreito entre Pi-Hairote, que significa caniço do Egito, e Baal-Zefon, que significa lugar do Deus do norte, ou seja, o povo estava em uma situação que estava em um beco sem saída. E o inimigo vindo atrás, e Moisés começa a clamar. E qual foi a resposta do Senhor? A partir do versículo 15. E disse então o Senhor a Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que avance. Sabe por que o desespero está batendo à tua porta do teu coração? Porque você está clamando enquanto você deveria estar agindo. Existem momentos que é momento de clamor, que é momento de oração, mas existem momentos que nós temos que agir, nós temos que avançar, nós temos que seguir. Existia uma promessa de Deus, que Deus estaria levando o povo para onde? Para a terra prometida. Então já existia uma promessa. Então a Bíblia fala que Deus fala assim: Moisés, não é hora de clamar. Não é hora de orar. Vocês já oraram, vocês já clamaram, vocês já jejuaram. E eu dei a resposta. Eu indiquei o caminho. Eu lhe mostrei o que você deve fazer. Por que você está clamando? O problema de muitas derrotas que nós estamos, que muitas pessoas, melhor dizendo, enfrentam em suas vidas, é porque são ótimas em oração, são ótimas em clamor, conseguem consagrar diversos e vários jejuns por dia, mas na hora de agir não conseguem agir. Ficam paradas, ficam paralisadas. Deus responde, Deus mostra, e o povo faz o quê? Se desespera. É hora de nós começarmos a ter posicionamento diante do Senhor. Deus fala a Moisés: diga ao povo que faça o quê? Marche, siga em frente, siga firme. Amados, nós temos um inimigo que ele não dorme, que ele não tem fome, que ele não tem sede, que ele está 24 horas tentando nos parar. Então, já que estamos em meio a uma guerra, Deus não fala para o povo caminhar, Deus não fala para o povo rastejar, mas Deus fala para o povo que marchar, porque nós fazemos parte de um exército que não tem derrota no seu currículo, mas somente vitórias, porque Deus é o Deus que garante a nossa vitória. Você tem orado? Deus já te respondeu? Deus já tem te mostrado o caminho? Então avança, avance, parte para cima do teu inimigo, parte para cima. Mas pastor, por vezes, eu só vejo o mar fechado à minha frente, eu só vejo o precipício de um lado, eu só vejo montanhas do outro lado. Eu só vejo o inimigo tentando me cercar a todo momento. E nesse desespero todo eu te pergunto: você tem conseguido pelo menos enxergar Deus? Ou os seus olhos só conseguem enxergar problema? Porque era isso que o povo estava enxergando nesse momento: problema, problema, problema e problema.
E quando eu tiro os meus olhos do Senhor e coloco os meus olhos no exército inimigo, nas montanhas, nos desertos, nos precipícios, nos despenhadeiros, só o que consegue chegar à minha vida é justamente isso: desespero. Desespero. E o desespero é algo tão terrível em nossas vidas, que o desespero gera algo chamado desânimo. Conta-se uma história que certa vez o diabo ele saiu com um carrinho e vendendo diversos itens: briga, ira, contenda, discussões, traições, fofocas, e cada item desse tinha um valor. Só que tinha algum item que estava em local assim em destaque, e esse item era o mais caro de tudo que ele vendia. E esse item, o nome desse item era o quê? Desânimo. E aí uma pessoa parou ele no caminho e começou a olhar as coisas e falou assim: por que esse item é o mais caro? Aí o diabo falou assim: porque com esse item eu consigo parar qualquer pessoa. Com esse item eu consigo fazer pessoas esquecerem de suas promessas. Com esse item eu consigo fazer pessoas blasfemarem contra o seu Deus. Com esse item eu consigo fazer pessoas travarem, pararem, não conseguir avançar de maneira nenhuma. Por isso que esse item é caro. E quantos de nós temos comprado esse item na barraquinha do diabo, no carrinho do diabo? Era o item que estava agora em vigor na vida do povo. Jeremy Taylor, um bispo anglicano do século XVII, ele tem uma frase que é tremenda. Amados, ele fala que o desespero é algo impossível na vida de um homem que conhece a onipotência de Deus. Vocês entenderam a força dessa frase? O desespero é algo impossível na vida de um homem que conhece a força do Deus que ele serve. E nesta noite, eu estou aqui para te dizer que o teu Deus é Deus poderoso. E Moisés fala: siga em frente, diga ao povo que marche. Moisés, Deus melhor dizendo, diga ao povo que tome posição, porque Deus já tinha dado a ordem. E no versículo 16 o Senhor ainda continua falando: erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O que você tem na sua mão? Será que aquilo que Deus tem te dado, você tem colocado à disposição de Deus? Ou você tem menosprezado? Ou você tem deixado de lado? Não menospreze o que Deus tem colocado em suas mãos, porque Deus vai usar o que você tem para abrir caminho, aleluia, pois não é o que nós possuímos que abre caminhos ou muda situações, mas é o nível da entrega que nós temos para com o Senhor. Talvez hoje você está vendo: não, mas é apenas uma vara, e essa vara aqui na mão de qualquer homem é um pedaço de madeira. Mas essa vara na mão de Deus é uma chave que abre o mar, que abre caminho em meio ao mar, que abre possibilidades em meio a impossibilidades. E Deus fala o que? Moisés, o que você tem na sua mão? Você tem a vara, então em nome de Jesus erga. Moisés, erga essa vara agora. Moisés, erga as suas mãos, mantenha as suas mãos erguidas. Por que você chegou aqui nesta noite? Disposto a baixar as mãos, disposto a desistir de tudo. O Senhor te pergunta nesta noite:
por que no caminho, vindo hoje, você falou, Deus, eu não estou suportando. Minhas mãos, Senhor, já estão cansadas. Eu tenho lutado. Eu tenho tentado manter essas mãos erguidas, Senhor. Mas eu não vejo a situação mudando. Sabe o que Deus manda te dizer nessa noite? A situação está difícil, mas ainda tem vida porque sua mão está erguida. Sabe por que o casamento ainda não acabou? Porque essas mãos cansadas ainda estão erguidas. Sabe por que ele não foi ainda cravejado de bala? Porque as suas mãos estão erguidas. Sabe por que aquela empresa ainda não faliu? Porque as suas mãos estão erguidas. Então por que desanimar? Por que abaixar as mãos? Por que parar? Mas as minhas mãos estão erguidas. E eu só vejo o Faraó vindo. Eu só vejo o inimigo se aproximando e a coisa piorando. Continue com as suas mãos erguidas. Nesse texto que nós lemos, o Senhor, ou melhor, esse texto destaca quatro vezes, fala 4 vezes a respeito de continuar com as mãos erguidas. Mas cansa, pastor. Realmente tem horas que as mãos se cansam. Mas ainda como nós falamos ontem na vigília dos homens, se chegar esse momento das suas mãos ficarem cansadas, comece a procurar intercessores, comece a procurar homens e mulheres de oração, que eu tenho certeza que estes homens, estas mulheres estarão com você e vão fazer como Arão e Hur, que pegaram Moisés, colocaram sentado ele sobre uma rocha e cada um segurou as suas mãos, um de cada lado. E a Bíblia fala que enquanto Moisés continuava com as suas mãos erguidas, o povo de Deus vencia. Não é hora de baixar as mãos. Não é hora de parar, mas é hora de avançar. O Senhor, Ele dá essa ordem. Continue com as mãos erguidas. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Deus ainda endurece o coração de homens. Deus ainda endurece o coração de homens. Mas quando Deus endurece o coração do homem, é para que o nome dele seja glorificado. É para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Você tem seguido, você tem marchado, você tem avançado. Mas parece que as coisas não andam. Você já parou para se perguntar, Deus, é o Senhor que está endurecendo a coisa? Deus, é o Senhor que está endurecendo, Pai. Alguns dias atrás, na família de minha esposa, nós vivemos uma experiência dessa, de que Deus endureceu uma situação, de que Deus trouxe uma situação a um certo limite, para que o nome dele fosse glorificado através de uma vida. E essa vida foi o tio da minha esposa. Um homem que seguiu a religião católica por toda a sua vida. Praticante. Um homem totalmente lúcido nos seus 90 anos. Um homem que vivia de certa maneira pela sua idade bem, mas que dentro de 15 dias, no intervalo de 15 dias, Deus endureceu uma situação
E nós não entendemos o porquê naquele exato momento. E aquele homem adoeceu e foi para o hospital e pegou uma bactéria. E essa bactéria se alojou em sua boca, foi para o pulmão, depois foi para o cérebro. E aquele homem começou a desfalecer e foi definhando, e nós orando, e ele tem filhos pastores, ele tem filhos crentes, também aquele homem tinha, melhor dizendo, e nós sem entender, e nós orando e clamando a Deus, mas Deus sempre trazia algo em nossos corações: eu estou no controle da situação. E nós não entendíamos, até que, um dia antes daquele homem falecer, o seu filho veio, fez o apelo para aquele pai. E ele, ainda lúcido, fez uma aliança com Cristo. Era Deus endurecendo o coração de Faraó. Porque se o coração de Faraó não fosse endurecido, o nome dele não seria glorificado. Então essa situação tem se endurecido na sua vida, tem apertado na sua vida. Mas ao invés de se desesperar, será que você tem parado e pensado assim: Deus, essa situação está assim porque é o Senhor que está querendo que o teu nome seja glorificado, ou é o inimigo mesmo? E Deus vai falar com você. E Deus fala que o nome dele seria glorificado, porque ainda existia um Deus que precisava ser humilhado perante o Senhor. É muito difícil nós ouvirmos falar a respeito deste Deus, mas o nome deste Deus é Buzíris. Era um Deus que os egípcios cultuavam, que era um Deus do mar. Era um Deus que o próprio Osíris tinha enviado à terra para governar todo o Egito. E a Bíblia vai nos falar que Deus foi destruindo, envergonhando Deus após Deus. E agora faltava esse Deus ainda ser envergonhado diante do Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia nos fala que em meio a tudo isso, versículo 19, a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando-se atrás dele. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e pôs-se atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para uns, mas luz para outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Está difícil. O coração de Faraó está endurecido. Ele está vindo com toda fúria. Comece nesta noite, no nome de Jesus, a viver o Salmo 91 na tua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, a minha rocha, a minha força, e nele me refugiarei, nele estarei seguro. Amados, o inimigo pode vir contra a sua vida. Você pode no momento não estar vendo nenhuma saída, mas no nome de Jesus, erga os seus olhos para Deus nesta noite. O que Deus faz aqui é o que? Vocês estão em uma situação em que vocês não estão vendo saída. A Bíblia fala que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que nos guardem. E esses anjos estarão sendo postos na nossa frente, na nossa retaguarda. Retaguarda, foi isso que aconteceu. O exército inimigo vinha para afrontar e derrotar aquele povo, agarrar, aprisionar e levar cativo novamente para o Egito.
mas a Bíblia fala que o anjo que estava indo na frente colocou-se atrás, a nuvem que estava na frente colocou-se atrás, e isso trouxe confusão ao inimigo, isso trouxe confusão a Faraó, isso trouxe, agora eles não conseguiam mais enxergar o povo de Deus, porque o povo estava debaixo da proteção do Senhor. E assim é o nosso inimigo. Quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, pode se levantar diabo, demônio, pessoas de todos os lados, que nós não somos atingidos. Agora, no nome de Jesus, não saia de debaixo da proteção de Deus. Não saia do esconderijo, do abrigo, do esconderijo, de debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Não faça isso. Faraó até chegou perto, chegou próximo, mas a Bíblia fala que agora aquela nuvem se coloca atrás, e para o povo de Deus tinha luz, mas para eles tinha escuridão, e eles agora não conseguem enxergar o povo de Deus. E enquanto havia proteção na retaguarda, havia também livramento acontecendo na frente. A Bíblia fala que durante toda aquela noite, soprou um vento forte vindo do Oriente. Sabia que nem todo vento é ruim? Sabia que nem todo vento é contrário? Tem ventos que Deus manda em nossas vidas para abrir caminho, para endireitar caminhos, para que impossíveis comecem a se tornar possíveis em nossas vidas. Nem todo vento é ruim, nem todo vento é contrário. Tem vento que Deus manda para que nós sejamos abençoados, para que os caminhos sejam abertos em nossas vidas, para que o Senhor venha agir através do vento. Agora, a diferença está no nosso nível de intimidade com Deus. Porque quando nós começamos a buscar um nível de intimidade para com Deus, nós conseguimos identificar os ventos que são contrários, mas também os ventos que são favoráveis. Deus aqui continuava sendo Deus. Deus continuava aqui agindo. E agora aquele povo começa a ver um mover durante toda uma noite. E a Bíblia fala que aquele vento começou a soprar, e aquelas águas começaram a se abrir, e agora se tornarem como muralhas de um lado, muralhas de um outro lado, e agora não tem mais água, não tem mais lama, não tem mais lodo, não tem mais pedras pelo caminho. Agora aquele vento que Deus estava mandando, estava agora secando, soprando, e agora se tem para o povo passar um caminho de terra seca. Permita o vento de Deus soprar em sua vida. Permita Deus tirar tudo aquilo que pode servir de impedimento. Permita Deus tirar toda lama. Permita o vento do Espírito Santo soprar na sua vida. E durante toda aquela noite, aquele vento soprou. E agora o povo já não se desespera mais. Agora já não tem mais um povo desesperado, mas um povo que está maravilhado com o poder de Deus. E o povo toma posição e começa a marchar. E começa a marchar. E começa a marchar. Quando o povo chega do outro lado, o que Deus manda Moisés fazer? Erga ainda as mãos, Moisés. Sabe o que nós aprendemos com isso?
nós não podemos abaixar as mãos em momento nenhum. Muitas vezes, depois de grandes lutas, grandes pelejas, nós somos tendenciosos a abaixar as mãos, a guardar o cajado, a guardar a vara, a guardar as armas que o Senhor nos deu para guerrear. Mas Deus fala a Moisés: Moisés, erga suas mãos, erga a vara, continue com autoridade, continue, porque agora você vai ver os seus inimigos serem derrotados. E a Bíblia fala que Moisés estende as suas mãos, estende o seu cajado, a sua vara, e agora a mesma chave que foi usada para abrir aquele mar, Deus usa para fechar aquele mar. Porque o Senhor nos fala que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Mas também a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. E Ele fala que coloca diante de nós uma porta aberta, aleluia. E a chave quem tem é Deus. O povo, ou melhor, os egípcios, eles entram também. Mas a Bíblia fala que Deus ainda coloca confusão, começa a quebrar os carros. Eles começam eles não conseguem mais avançar. E quando Moisés estende as suas mãos e o seu cajado, as águas se fecham. E agora aqueles inimigos são mortos. Agora aqueles inimigos são destruídos. Agora aqueles inimigos que vinham com tanta fúria, com tanta força contra o povo de Deus, é morto em meio às águas. Dentre todo esse texto, e eu já estou finalizando, eu aprendo algo muito forte, eu aprendi algo muito forte em minha vida. A obediência gera milagres. Mesmo em meio ao desespero, obedeça a Deus. Vão existir coisas que Deus vai lhe ministrar na sua vida, para você fazer que aos olhos dos homens pode até parecer loucura. Aos olhos dos homens pode até parecer que não vai surtir nenhum efeito, que não vai ter jeito, que não vai ter solução, mas obedece. Obedece a Deus. Porque a obediência gera milagre. Obediência sem questionamento ao Senhor gera milagre da parte de Deus. Em tudo que o Senhor ordenou Moisés a fazer, Moisés foi obediente. E o milagre aconteceu. Agora aquele exército poderoso que existia, já não existe mais. Agora aquele povo que tinha saído do Egito, presenciam, experimentam mais um milagre da parte de Deus. No nome de Jesus. Tenha mais comunhão, tenha mais intimidade com Deus, para que você possa experimentar as maravilhas, os livramentos, o poder deste Deus. Se coloque em pé. Aleluia.